Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. E antes de falar sobre a aula, vamos à nossa vinheta. Miss Katie's English Classroom. Agora sim, agora nós podemos falar sobre quem nós vamos aprender hoje. O que, na verdade, né? Falei quem porque é o verbo mais falado e mais comentado da língua inglesa, que é o verbo to be. É um verbo fácil, é um verbo que tem as regras próprias para acontecer nas sentenças e não vamos falar muito, mas vamos lembrar que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, principalmente ative o sininho, porque além das aulas às terças-feiras, nós temos também a correção de atividades nas quintas-feiras. Então, depois que você fizer tudo isso, bora assistir a aula. Então vamos começar falando sobre o verbo to be e os seus significados na língua portuguesa. Eu falei no plural porque o verbo to be significa os dois verbos ser ou o verbo estar, tá? Ele também é um verbo de ligação e a grande característica de um verbo de ligação é ser precedido por um substantivo ou adjetivo. Então, a gente está vendo um verbo de ligação que significa dois verbos da nossa língua. Vamos lá. O verbo to be é um verbo muito simples. Quando a gente conjuga ele no presente, ele só tem três formas. Vamos ver aqui? I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. They are. Lembra que quando nós aprendemos os subject pronouns, e eu te falei que nós tínhamos aqui dois you, pois é. A gente vê que, para complicar só um pouquinho, os dois são acompanhados pelo mesmo verbo to be, are. Mas não se preocupe com isso, porque quando a gente for falar do contexto da frase, você vai saber distinguir muito bem se estamos falando sobre você ou se estamos falando sobre vocês. Então, o verbo to be no presente tem três formas. Além disso, né, o verbo to be, ele é um verbo que se torna muito simples, gente, porque ele é um verbo que tem as regras próprias para acontecer. Então a gente vai aprender essas regras e a gente nunca mais vai esquecer de como usar o verbo to be em qualquer circunstância. Vamos lá. Na forma afirmativa, na affirmative sentence, como está aqui, tem o subject, que é o sujeito, o verb to be, né, e o complement, que é o complemento. Eu costumo chamar de resto, né, o resto da frase. O resto ele não sai do lugar, ele permanece sempre no mesmo lugar. Pode prestar atenção nessas três regrinhas aqui. Então a gente começa com a sentença afirmativa, a frase afirmativa. I am a teacher. I am a teacher. Eu estou dizendo que eu sou uma professora, tá? A gente aprendeu também os artigos. A, que significa um e uma, né? No meu caso, uma professora. Então a gente tem o sujeito, o verbo e o complemento. Quando a gente vai negar, né? Então a gente vai colocar mais uma palavra, mais uma coisinha na frase, como está aqui, o sujeito, o verbo, o not e o complemento. Lembrando que quando se trata do verbo to be, o not vem sempre depois do verbo. Então agora a sentença ficou: I am not a teacher. I am not a teacher. Então eu não sou uma professora. Tá vendo? A gente só colocou o not aqui. Quando a gente fala de frase interrogativa, só uma coisa vai mudar. O verbo vai para frente, vai para o início da sentença, como acontece aqui. É o verbo
o sujeito e o complemento. Então, a frase agora interrogativa ficou: Am I a teacher? Am I a teacher? Quer dizer, eu sou uma professora? Viu como é simples, como é fácil, como é rápido? Se você memorizar, aprender essas 3 regras, o verbo to be está dominado por você. Agora vamos ver como isso se aplica quando a gente vai responder uma questão num teste, numa prova, falando sobre o verbo to be. Vamos lá. Então aqui a gente tem o verb to be, asking and answering, que é perguntando e respondendo. Eu fiz a mesma pergunta aqui. Is he a teacher? Is he a teacher? Então, ele é um professor? Se eu respondo de forma positiva, se eu respondo com yes, eu sei que depois da vírgula vem uma frase afirmativa. E como a regra diz, na frase afirmativa, vem o sujeito, o verbo e o complemento. Como é que eu fiz isso aqui? Eu olho para a pergunta, porque eu também sei que na pergunta eu tenho a regra do verbo, o sujeito e o complemento. Então é muito fácil. Se na afirmativa eu vou colocar o sujeito primeiro, eu sei que o sujeito está aqui, eu trago ele para cá. Depois vem o verbo, ele está aqui, eu trago ele para cá. E o que está depois do sujeito é o complemento. Então a gente traz o complemento e aí a resposta afirmativa ficou yes, he is a teacher. Agora, numa conversa, numa coisa, um bate-papo, você não vai falar essa resposta completa. Você vai usar o que nós chamamos de resposta curta, que é yes, he is. Lembrando que nas respostas curtas, a gente sempre usa o pronome. Se aqui fosse John, eu aqui teria que colocar he, porque em resposta curta, eu só uso pronome, tá bom? Anota isso aí para não esquecer. Quando a resposta é negativa, e eu vou dizer no primeiro, eu sei que depois da vírgula vai vir uma sentença, uma frase negativa. Então, o que eu faço? Eu olho a minha resposta afirmativa e coloco o not depois do verbo, que é onde ele sempre fica, depois do verbo to be. Se eu não tiver respondido com yes, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer o sujeito, vou trazer o verbo, vou colocar o not, porque eu já sei que na frase negativa o not vai aparecer sempre depois do verbo, e aí coloco o complemento. Também, numa conversa, no bate-papo, uma coisa rápida, a gente não vai falar essa frase completa. A gente vai para a resposta curta, que no caso é no, he is not. Ou no, he isn't. Porque a gente tem que lembrar que tem a contração do is not, que é isn't. E a contração do are not, aren't. Agora vamos falar do verbo to be no passado, gente. No passado. Se no presente o verbo to be tinha 3 formas, no passado ele só vai ter 2 formas. E vamos a elas, tá? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, no passado, ele só tem essas 2 formas, was, you were. Se você quiser aprender cantando também, aqui no meu canal, a gente tem as 2 músicas. A música do verbo to be no presente, a música do verbo to be no passado. Não se acanhe não achando que é coisa de criança, porque é muito legal de você aprender cantando também, porque afinal o lúdico faz parte da vida. Agora vamos fazer essa mesma pergunta no passado, tá legal? Vamos lá. Was he a dancer? Vou mudar. A dancer, tá? Ele era um dançarino, ele era um bailarino, né? Então eu te pergunto aqui,
Como é que eu respondo com yes? Você vai ver que a regra se aplica também para o passado. É a mesma coisa. Depois do yes, vem aquela sentença afirmativa que começa sempre com o sujeito. O sujeito está aqui, ó, é he. Então, vamos colocar he. Depois de he, vem quem? O verbo. Ó, o verbo. E depois do verbo, o complemento, que agora é a dancer. Então, a resposta fica sendo yes, he was a dancer. Mas se você tiver, mais uma vez, dizendo a você, em um bate-papo, e você vai falar rapidamente, então você fala yes, he was. Tá? Não tem nenhuma contração para he was, tá, gente? É he was. Agora, se eu vou dizer que não, eu vou fazer a mesma coisa, ó. O sujeito, o verbo, o not e o complemento. Agora, vou para a resposta curta. No. He was not. Pronto. He was not. Aí você pergunta, mas professora, não tem nenhuma contração? Não tem? Tem. Agora a gente tem a contração da negativa, tá? Quando a gente fala de was not, a contraída vai ficar wasn't. Ó, a contração, desculpa. A contração vai ficar was not. Quando a gente usa were not, ó, were not, a contração vai ficar weren't. Dá para mexer um pouquinho assim, né? Enrolar um pouco a língua, mas não é tão difícil. Weren't. Então, was not é wasn't e were not é weren't. Esse é o verbo to be, gente. É um verbo fácil, é um verbo conciso, é um verbo com a regra própria, né, com as regras próprias, desculpem, e muito, muito, muito fácil de aprender. Você vai baixar a atividade, vai exercitar isso aí que a gente viu, acabou de ver agora, tá? E na aula de quinta-feira a gente vai ter a correção dessa atividade. Eu espero que você tenha aprendido, mas se não aprendeu, assista a aula outra vez. E então, gostou da aula? Eu espero que sim. E não esqueça de baixar a atividade, que o link está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você não entendeu, assista mais uma vez, assista quantas vezes for necessário. Mas não esqueça também, anote as regrinhas do verbo to be no seu caderno e memorize. Porque aqui o verbo decorar não tem vez. O verbo é memorizar e o outro verbo aprender. A gente se vê na correção da atividade.